A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez para trazermos uma palavra da parte do Espírito Santo para os nossos corações. Sabemos que nesses dias, de quarentena, estamos ansiosos, às vezes preocupados um pouco, mas nós que somos servos do Senhor estamos aguardando dias melhores na presença do nosso Deus em oração. E eu quero nesse momento tomar como base a leitura da primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, no versículo 7, que diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente caridade, uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Então nós vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor nosso Deus, lemos a Tua palavra, que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento, graça e autoridade espiritual para que possamos continuar falando, meditando, se alimentando e vivendo a Tua palavra a cada dia. Nos ajuda, Senhor, a ser conosco e fala aos nossos corações através da Tua santa palavra nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, nós não podemos deixar de falar sobre um assunto que tem causado pavor em alguns corações, alegria em outros, e nós, como servos de Deus, temos ouvido bastante alguns irmãos nossos, amigos, familiares, irmãos da igreja, falando sobre a volta iminente de Cristo. Apesar de que para nós, servos de Deus, nós não somos pegos de surpresa nesse assunto, porque somos estudiosos da Bíblia e estamos vivenciando, cada dia que passa, os sinais que antecederia a volta de Cristo. E aqui nós encontramos na Epístola de Pedro, onde Pedro fala, já quase no finalzinho da sua vida, o assunto sobre o fim de todas as coisas. Não era somente pelo fato dele estar no final da sua vida e ele estava escrevendo sobre o final, mas ele estava falando através da finalização de algo que o Senhor tinha prometido. E nós, como servos de Deus, sabemos que aquilo que Deus promete, através da Tua palavra, através dos profetas, através da revelação, nós temos a certeza que Ele vai cumprir. Seja a curto prazo, a longo prazo, Deus ele sempre tem uma promessa feita ao coração do homem, ao coração da humanidade, e Ele sempre vai cumprir aquilo que Ele tem prometido. Então nós encontramos aqui, na epístola do apóstolo Pedro, falando sobre o fim de todas as coisas. E ele diz sobre a proximidade desse fim. Então ele relata algo muito interessante e importante para nós nesses dias de confinamentos, nesses dias que tende a abalar as nossas estruturas emocionais e até mesmo alguns com as suas estruturas espirituais sendo abaladas, porque nós, como seres humanos, nós temos as nossas limitações e às vezes passamos por momentos difíceis, ficamos preocupados, apavorados, conforme o mundo inteiro está nessa situação. Não podemos negar isso e nem dizer que nós, como seres humanos, temos as nossas limitações e o nosso coração às vezes fica preocupado. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem semana que vem, nem mês que vem, porque as notícias que chegam até nós, através dos meios de comunicação, não são muito promissoras, não são muito boas. Não existe um horizonte, materialmente falando, muito satisfatório. Mas nós que somos servos de Deus não podemos estar preocupados com essas notícias que chegam, ainda que possam ser verdadeiras ou algumas manipuladas, mas a nossa confiança está no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos diante de um texto falando sobre a sobriedade dos homens. E a sobriedade, quando o apóstolo Pedro fala, é para nós começarmos a compreender
que há uma necessidade de entendimento da palavra do nosso Deus e também vivermos aquilo que estamos pregando, procurar nos amar mais, procurar entender que todas essas situações que nós vivemos de trabalho, de correria, do mundo globalizado, saímos para pagar conta e trabalhamos, saímos muito cedo, chegamos tarde, às vezes temos que fazer alguns momentos fora daquilo que a gente planejou nos finais de semana para resolver alguns assuntos que estão pendentes, e isso tudo requer tempo. E às vezes o tempo passa, uma semana, passa duas, passa um mês, e a gente não entende assim o valor que é estarmos com a família, o valor que é estar dentro de casa meditando nas Sagradas Escrituras, o valor que é dar atenção maior para a palavra de Deus. E nesses momentos de confinamento a gente está percebendo isso. Estamos mais próximos à família e de maneira alguma podemos deixar com que essa palavra sobriedade ela venha fugir dos nossos dias. É estar no entendimento da palavra, buscar conhecimento, estar sóbrio, estar alerta aos sinais da volta de Cristo. Nós falamos muito, nós pregamos sobre a volta de Jesus, nós falamos isso nos púlpitos das igrejas, falamos isso no nosso local de trabalho, às vezes na rua, com a nossa vizinhança, com os nossos amigos, mas e os sinais quando chegam? Bem próximo de nós. O mundo inteiro está abalado, o mundo inteiro está preocupado, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, o tempo inteiro, ela está nos alertando sobre a proximidade do fim de todas as coisas. Mas uma coisa nós precisamos ter a certeza, irmãos, que está sob controle. Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Ele diz aqui, sede sóbrios, porque com a sobriedade nós vamos entender que a vigilância em oração ela é necessária. Então, se nós começarmos a esquecer do primeiro amor, e o primeiro amor não é somente nós falarmos que somos cristãos, se vestirmos como os cristãos, e darmos a paz do Senhor, irmos até a casa de Deus, isso tudo é importante e é necessário. Mas essa sobriedade que nós precisamos colocar em prática leva ao conhecimento, e o conhecimento automaticamente nos leva a praticar o que? A vigilância e oração. Quando nós vigiamos, nós passamos a estar atento como um atalaia de Cristo, alerta aos sinais quando vai se aproximar de nós, quais são os perigos que têm se aproximado da nossa vida. E o maior perigo da vida do servo de Deus é ele perder esta comunhão com o Espírito Santo, começar a ter a mente cauterizada, a mente sem ter a verdadeira presença do Espírito Santo. Então o homem e a mulher de Deus acaba perdendo esta sobriedade que é a verdadeira o verdadeiro entendimento do que é servir a Deus. Então nós precisamos entender que a palavra do Senhor, quando o apóstolo Pedro diz que é necessário sobriedade, é necessário vigilância em oração. Então quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos o Senhor, primeira situação, nós encontramos na oração resposta de Deus, depois conforto para os nossos corações, e depois certeza de que tudo está no controle. Ainda que as tempestades venham, está aí, a tempestade está aí, os momentos difíceis estão aí, muitos apavorados, tristes, às vezes pensando que as coisas vão piorar cada vez mais. E as notícias que nós estamos recebendo são desta natureza. Mas fique firme no Senhor, irmão. Continue em oração, continue meditando na palavra de Deus. Você que está dentro de casa e pode estar cumprindo essa quarentena, aproveita essa oportunidade para você orar mais, para você se dedicar mais na palavra, para você ter mais conhecimento bíblico, porque a Bíblia ela é assim, a Bíblia ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então quanto mais você lê, quanto mais você se alimenta, mais vontade de se alimentar você tem. Não que você fique com o coração ou até mesmo com a sua mente vazia e quer buscar mais e mais,
porque é o desejo santo que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações de buscar mais conhecimento. Então, o autor aqui da epístola, ele diz o seguinte, olha a palavra maravilhosa que ele traz para nós, mas sobretudo tende ardente amor. Então o ardente amor, nesses momentos de crise, nesses momentos de vale, praticamente quase vale da sombra da morte, porque nós temos visto irmãos nossos, semelhantes nossos, do outro lado do planeta, em outros países, até mesmo aqui na nossa cidade, morrendo abatido por essa doença terrível, que tem sido uma praga, que nós sabemos que o próprio Deus permitiu isso. Alguém esses dias disse assim, mas como pode Deus permitir uma situação dessa? Milhares de pessoas sofrendo. Isso é bíblico, está na palavra. Ele tem uma forma especial de falar com o homem. Isso são frutos da ignorância do homem, do pecado do homem, do afastamento do homem para com Deus. E o Senhor vai permitindo. Deus, ele tem a sua infinita misericórdia para agir com o homem. E nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Então a palavra, ela nos diz também, sobretudo tende ardente caridade, que é o próprio amor, uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, irmãos, não vamos nesse momento acusar, não vamos nesse momento querermos achar que somos melhores. Não, nós precisamos nesse momento terrível, como sempre foi necessário, perdoar, muito mais agora, você entender o que é o perdão. Então, irmãos, nós precisamos entender que quando nós oramos, quando nós começamos a ser sóbrios na presença de Deus, começamos a entender a palavra do Senhor Jesus na nossa vida, nós começamos a orar mais, começamos a buscar mais o Senhor. E é através da oração que nós vamos vencer. É através da oração que as barreiras espirituais são quebradas, que as hostes espirituais da maldade que opera nos filhos da desobediência são jogadas por terra, e através da oração. Nós estamos enfrentando uma grande batalha espiritual, nós estamos enfrentando dias difíceis, mas eu tenho também visto que alguns têm voltado para a casa do Senhor, alguns têm buscado, alguns têm pedido oração. Eu mesmo essa semana estive visitando 3 famílias, 3 casas diferentes, onde pessoas nos ligaram no horário de trabalho para que fôssemos lá fazer oração, um conflito familiar, com corações totalmente apavorados por causa dessa pandemia que está afetando todo o planeta. E ali no nosso horário de almoço a gente pôde ir até ali, pude ir até aquela casa, orar, se sentir melhor. Alguns já até voltaram para o Evangelho. Por quê? Porque no momento de luta, momento de dor, momento de aperto, e a palavra de Deus o tempo inteiro ensina-nos que isso ia acontecer. Então, irmãos, fique firme, não deixe que nenhum espírito maligno venha colocar no seu coração, na sua mente, que vai demorar muito a volta de Cristo. Nós não sabemos, mas os sinais estão aí. Nós não podemos dizer data, dia, nem hora, porque senão estaríamos pregando heresias. Mas a palavra é muito clara. Precisamos praticar o amor. Precisamos estar unidos num só pensamento. Olha o que a Bíblia diz para nós aqui. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, quando você ora, mais você aprende a amar. Então, não existe possibilidade de amor se não tiver o Espírito Santo no coração. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, reger o seu coração, reger a sua vida, para que você venha entender que para cobrir uma multidão de pecado é necessário você descer, pedir perdão ao Senhor primeiramente, saber perdoar também, unir o seu coração com o coração do seu irmão, mesmo que não estamos lá no templo orando, mas você está em casa, no mesmo propósito. Não desista, irmão, não fique preocupado, porque são sinais que antecederiam a volta de Cristo. Então fique firme, permaneça na presença de Deus. Eu estarei fazendo uma oração agora, para nós encerrarmos esta palavra, e que você possa estar com seu pensamento fixo naquele problema que está te causando tanto mal, aquilo que está te causando pavor. Talvez você não está conseguindo dormir, talvez você não tenha assim ainda uma percepção do que vai acontecer daqui a alguns dias.
Mesmo você servo de Deus, talvez você esteja dizendo, mas eu estou lendo a palavra, eu estou orando, mas todos esses sinais que estão aí estão me deixando apavorado, eu estou com pavor dentro do coração. Não se preocupe, busca o Senhor e nesse momento estaremos fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, lemos a Tua palavra, Senhor, e falamos algo aqui, Senhor, sobre a Tua palavra, aonde a Tua palavra, Senhor, nos advertiu, Senhor, a sermos sóbrios, a sermos vigilantes, a vivermos uma vida de oração, de integridade espiritual, Pai. Oh Deus querido, saber perdoar, que os corações nesse momento possam estar ligados com os céus, que nós possamos entender que a única resposta, Senhor, está em Ti, que a única resposta está na Tua palavra. Meu Deus querido, às vezes a humanidade não sabe, Pai Santo, o que vai, oh Deus, resolver ou acontecer amanhã, mas o Senhor sabe, Pai. Dê uma direção, dê sabedoria, ó Senhor, consola os corações, dê força para que o Teu povo possa permanecer firme, de pé, e não vir de maneira alguma retroceder nesse momento de dificuldade, mas que possamos sair desse vale, Senhor, fortalecido e dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado e temos a certeza absoluta que o Senhor continuará nos ajudando, em nome do Senhor Jesus. Amém.